Oi, amigas e amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul. E na noite desta quinta-feira estive lá no Maracanã, fazendo as reportagens do jogo entre Flamengo e Peñarol do Uruguai, o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. E o Peñarol venceu por 1-0. Pois é, o Flamengo acabou sendo derrotado em casa na noite desta quinta-feira. Então, esse será o tema do vídeo. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação, tá? E claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar o meu trabalho, os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. Essa divulgação ela é muito importante. Eu estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos, então me ajuda nessa? Então vamos com tudo para mais um vídeo por aqui, amigas e amigos. Pois é, o Flamengo foi derrotado no Maracanã na noite desta quinta-feira, deixando o rubro-negro numa situação cabreira, né? Entre aspas, conforme está aí na capa do vídeo. Isso porque o gol da vitória do Peñarol foi marcado pelo atacante Javier Cabrera, aos 12 minutos do primeiro tempo. E que o gol acabou saindo num contra-ataque muito rápido. E, aliás, o Cabrera, que esteve envolvido no início dessa jogada de contra-ataque do Peñarol, que a bola chegou muito rapidamente ao campo de ataque da equipe uruguaia, a bola chegou até a esquerda. Então, o atacante, o Baez, fez o cruzamento lá para a área de defesa do Flamengo. A bola chegou lá na direita para o Matsi Silveira, o centroavante, que de primeira deu o passe para o Cabreira, que aí chutou de primeira, a bola bateu na trave direita e foi para o fundo do gol. A defesa do Flamengo ainda tentou tirar a bola, até conseguiu fazer o corte, só que a bola já havia ultrapassado completamente a linha do gol. Então, dessa forma que o Peñarol conseguiu o gol da vitória na noite desta quinta-feira. Aliás, o Flamengo, que até a noite desta quinta tinha perdido pela última vez no Maracanã em jogos pela Libertadores em 2019, justamente para o Peñarol. Na ocasião, foi um jogo na fase de grupos, o Peñarol venceu por 1-0. E entre alguns jogadores dessa equipe do Peñarol em 2019, estava, né, no banco de reservas. Aí começa pelo lado triste, né, que era o Juan Esquerdo, que na época era a reserva do Peñarol, o Esquerdo que recentemente, infelizmente, acabou falecendo, né, por conta de problemas cardíacos que ele acabou sofrendo durante o jogo neste ano de 2024 entre o São Paulo e o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Libertadores lá no Morumbi, em São Paulo. Por quase uma semana o Esquerdo lutou pela vida, mas infelizmente acabou não resistindo, né? E aí o Esquerdo, em 2019, né, fazia parte do elenco do Peñarol. Então o Esquerdo jogou nos dois grandes clubes do Uruguai. Então, como falei, o Esquerdo na época fazia parte do elenco do Peñarol lá em 2019. E entre os titulares estavam o Canóbio, atacante que hoje está no Atlético Paranaense, e Darwin Núñez, que depois foi para a Europa, jogou no Almeria, no Benfica de Portugal e atualmente está no Liverpool da
Inglaterra. Então, eram alguns jogadores que faziam parte, né, do elenco do Peñarol em 2019. Desde então, o Flamengo havia emplacado uma sequência de 28 jogos sem perder jogando no Maracanã pela Libertadores. Foram 25 vitórias e 3 empates. E o Flamengo vinha de 17 vitórias seguidas jogando no Maracanã pela Libertadores. Era uma sequência invicta de 5 anos jogando no Maracanã pela Libertadores. E tudo isso caiu na noite desta quinta-feira e, mais uma vez, para o Peñarol. Né? Que, aliás, assim, o Peñarol ele fez um jogo corretíssimo. Eu diria um jogo perfeito. Porque antes do jogo, o técnico do Peñarol, o Diego Aguirre, ele foi entrevistado pela transmissão oficial da Libertadores e o Diego Aguirre disse que o empate já seria um grande resultado diante do Flamengo no Maracanã. Então, se com o empate já seria um grande resultado, imagine então uma vitória, né? E foi o que aconteceu com a equipe carboneira. E, como falei, o Peñarol fez uma partida correta, perfeita, jogou nos contra-ataques e conseguiu vencer dessa maneira o jogo diante do Flamengo no Maracanã. Falando até da escalação do Flamengo, né, o técnico Tite acabou colocando na equipe titular o De La Cruz. O último jogo dele pelo Flamengo havia acontecido em 28 de agosto, que foi no primeiro jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, né, o De La Cruz, naquele jogo, né, que o Flamengo venceu por 1-0 lá em Salvador, ele que deu assistência para o gol de cabeça do Bruno Henrique. Mas aí depois ficou lesionado e voltou a jogar nesta quinta-feira, já como titular. Só que acabou tirando o Léo Ortiz, que vem jogando muito bem de volante. Né? Então, acabou que você, no caso o Tite, né, tirou um jogador que vinha atuando muito bem no meio de campo para colocar, claro, De La Cruz, que tem assim, tem muita qualidade, obviamente, mas por que não tirar o Eric Pulgar e manter o Léo Ortiz? Mas o Tite não fez isso. Ele acabou mantendo o Eric Pulgar, sacou o Léo Ortiz para colocar o De La Cruz. Então o Flamengo foi a campo hoje com o Rossi no gol, o Varela na lateral direita, a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira e o Alex Sandro na lateral esquerda. Aí o meio de campo com os volantes Eric Pulgar e De La Cruz e o meia Arrascaeta. O trio de ataque com Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Então essa foi a escalação do Flamengo para esse duelo, contra a equipe do Peñarol. E no início do jogo, parecia que o Flamengo iria meio que melhorar, sabe? Porque no início do jogo, né, deu para perceber que os jogadores do Flamengo não estavam em posições fixas, né? Então, estava acontecendo trocas constantes e com muitos jogadores e até com jogadores que a gente nem imaginava que fosse acontecer, como o caso do Alex Sandro, lateral esquerdo, que em alguns momentos no início do jogo atuou até como um volante, né, se posicionando como o volante. E o Flamengo estava conseguindo desenvolver muito bem o seu jogo no início da partida. Até que veio o gol do Peñarol, né, que já falei a jogada, né, que veio no contra-ataque em que o Cabreira acabou iniciando, né, fez parte do início da jogada do gol do Peñarol, correndo lá no campo de defesa, né, assim, ele deu o passe para frente e aí o Cabreira foi correndo até receber a bola dentro da área de defesa do Flamengo e marcar o gol da vitória da equipe uruguaia. E assim, depois que o Peñarol fez o gol, o Flamengo teve praticamente 90 minutos
para conseguir uma reação, para marcar 2 gols, ou no pior dos cenários, um gol de empate. Só que nem isso, nem marcar um gol, conseguiu. Porque depois que teve o gol do Peñarol, o Flamengo não conseguiu jogar bem. Foi mais uma atuação ruim da equipe do Flamengo, que teve muito mais a posse de bola no primeiro tempo. Enfim, no primeiro tempo o Flamengo terminou com um pouco mais de 70% da posse de bola, por aí. Mas o Peñarol terminou com mais chutes no primeiro tempo. 6 contra 5 da equipe do Flamengo. Mas aí muita gente vai perguntar, o Peñarol teve na casa aí de pouco mais de 20% de posse de bola, como é que chutou mais? O Peñarol foi muito mais objetivo, porque o Peñarol teve espaços para conseguir contra-atacar, principalmente pelas laterais, porque os laterais avançaram muito, e aí que faria para voltar para marcar de forma rápida? Então o Peñarol teve muitos espaços para conseguir desenvolver esses contra-ataques, principalmente no primeiro tempo. Enfim, e até o Peñarol poderia até ter feito ali, sei lá, mais um gol no primeiro tempo, não seria nenhum absurdo, né? E aí o Flamengo hoje ficou muito perdido em campo, sabe? Assim, o Eric Pulgar não jogou bem. Aí, claro, né, o torcedor do Flamengo começou a pegar no pé do Eric Pulgar. Mas aí eu faço uma pergunta. As vaias são só pro Eric Pulgar? Só ele que merece vaia? Por que a gente não vai falar, por exemplo, do Arrascaeta, que já está mal há muito tempo? Há muito tempo que o Arrascaeta está mal. Eu não vou nem criticar o De La Cruz porque ele voltou a jogar hoje. Mas, cara, assim, o Pulgar foi muito mal. O Arrascaeta tá mal há algum tempo. Varela, mais uma vez, né? Enfim, sem comentários. O Alexandro hoje, né? Chegando agora no Flamengo também, né? Complicado. Quem mais aqui? O Plata também chegando agora no Flamengo. Também não dá para querer cobrar muita coisa do Gonzalo Plata. Acho que, assim, de hoje, acho que os jogadores que dá para serem poupados são o Gerson, na minha visão, tá? O Gerson e o Bruno Henrique. Porque o Gerson foi um cara assim, que mais tentou, cara, mais que buscou alguma coisa. Mas acabou que não funcionou, né? E o Bruno Henrique, ele teve chances perigosas. Até no primeiro tempo mesmo, ele recebeu um cruzamento que acabou cabeçando para baixo, né? E o Aguerre, goleiro do Peñarol, fez uma baita defesa. E até no segundo tempo, o Bruno Henrique teve uma outra grande finalização também, que recebeu dentro da grande área, mas aí chutou no canto direito, o Aguerre defendeu mais uma. Isso no segundo tempo. Então, assim, acabou que o Flamengo, no primeiro tempo, ele teve um controle muito maior da posse de bola, mas é uma posse de bola que não estava rendendo nada. Nada, nada, nada. 5 finalizações do Flamengo no primeiro tempo, 2 na direção do gol, defendido pelo Aguerre. Uma que foi nessa cabeçada do Bruno Henrique, a outra que foi um chute de muito longe, do Eric Pulgar, que o Aguerre fez uma bela defesa. Inclusive, no caso foram 3, né, finalizações a gol, que teve uma cabeçada na trave também, né? Foi do Bruno Henrique também. Foi o Bruno Henrique ou foi o Plata? Agora eu não lembro qual foi. Acho que foi o Bruno Henrique também. Que ele foi cabecear, a bola bateu no pé da trave. Acabou que não fez essa chance para empatar o jogo para o Flamengo. Então, foi dessa forma, enfim. Então foram 3 chutes na direção do gol defendido pela Aguerre e 2 bloqueadas pela defesa do Peñarol. E o Peñarol, né, que apesar de ter menos a posse de bola, foi muito mais objetivo. Teve 6 finalizações, 2 na direção do gol do Rossi e 4 que foram para fora. E aí a gente vai para o segundo tempo, né, que aí a gente imagina assim,
O técnico vai tentar fazer alguma mudança, né, tudo mais, para ver se consegue melhorar o rendimento no segundo tempo. Aí quem é que entra? Wesley, no lugar do Varela. É, né? Pois é, né, torcedor do Flamengo. Bem desse jeito. E aí, durante a partida, o Tite foi realizando outras mudanças e aí ele tirou o Eric Pulgar para entrar o meio-campista Charlie Alcaraz. Saiu também o Gonzalo Plata para a entrada do Carlinhos. Então, com a entrada de um centroavante muito alto, aí então ficou muito claro que qual seria o plano de jogo do Flamengo? Tentar cruzamentos na área. Só que é aquela situação, né? O Flamengo, no jogo de hoje, tentou 40 cruzamentos, acertou apenas 11. Muito pouco, né? E assim, cara, com esse tipo de jogo e com os cruzamentos que foram feitos, poderia colocar ali no meio da grande área o próprio Bruno Henrique, ou o Carlinhos, ou o Pedro, se ele estivesse bem, ou então que me perdoem os vascaínos, o Verratti, se o Verratti estivesse no ataque do Flamengo, ou se colocasse o Lewandowski, o Benzema, Harry Kane, ou o Cristiano Ronaldo, ou então o boneco de Olinda. Não daria certo por conta dos cruzamentos ruins feitos pelo Flamengo. Como falei, poderia colocar um boneco de Olinda no meio da grande área, que o boneco de Olinda não ia conseguir cabecear, de tão ruins que foram os cruzamentos feitos pelo Flamengo no jogo desta quinta-feira. Não adiantou, não serviu, não deu jeito, não foi suficiente para que o Flamengo marcasse um gol. O Flamengo que teve 10 finalizações no segundo tempo, o dobro do que fez no primeiro tempo. Só que foram 3 na direção do gol, 2 que foram finalizações de muito longe, né? Uma foi até do Charlie Alcaraz, a outra, se eu não estiver errado, foi do Eric Pulgar, ou do Plata, não, foi do Plata, né? Uma foi do Alcaraz, outra do Plata, e teve a do Bruno Henrique, que até já falei antes, né? Mas não foi o suficiente. 4 finalizações para fora e 3 bloqueadas pelo Peñarol. O Peñarol ficou na dele no segundo tempo, ficou mais se defendendo, enfim, tentando sair nos contra-ataques, teve espaços para fazer os seus contra-ataques, mas não conseguiu marcar o segundo gol na segunda etapa. O Peñarol teve ao todo 4 finalizações no segundo tempo, 2 que foram para fora e 2 finalizações bloqueadas pela defesa do Flamengo. Aliás, né, o Maxi Silveira, ele teve um lance no segundo tempo que ele recebeu a bola no lado esquerdo da defesa do Flamengo. E, cara, ele teve muito espaço para dominar, correr, entrar na grande área e chutar cruzado. É que nesse chute a defesa do Flamengo conseguiu bloquear essa finalização. Se não tem ninguém para bloquear, eu acho que o Maxi Silveira teria feito o segundo gol do Peñarol nessa jogada. Enfim, então, um jogo ruim do Flamengo, muito chuveirinho na área, que não funciona, não dá certo. Esse Flamengo do Tite, olha que o Tite está há quase um ano como técnico do Flamengo e não teve uma melhora no Flamengo. Nada de melhora. É bizarro que em quase um ano não teve uma melhora de forma significativa. É impressionante. E com muitos cruzamentos, até como falei, poderia botar o boneco de Olinda, não ia dar certo, não deu certo. E o Flamengo que depende muito das individualidades. Depende de uma individualidade do Gerson, depende de uma individualidade do Bruno Henrique, como aconteceu hoje. Acabou que o Bruno Henrique não fez gol. Quando tinha o Luiz Araújo, ele tinha que correr com a bola loucamente para tentar resolver sozinho. Quando tinha o Cebolinha, era a mesma coisa. Então o Flamengo hoje é muito dependente das individualidades. Não tem um conjunto. Nas mãos do Tite, o Flamengo não consegue jogar bem.
é impressionante. E hoje, né, a torcida do Flamengo deixou o seu recado, muitas vaias críticas ao técnico Tite, dizendo que o Flamengo não precisa do Tite, né? E também muitas críticas, pareceu que aconteceram críticas também ao Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Então, assim, críticas ao Tite e críticas ao Rodolfo Landim. Mas por que não tem críticas a um dos caras mais responsáveis pela montagem do elenco, que se chama Marcos Braz? É bem óbvio, né? Porque algumas organizadas, inclusive, estão apoiando a reeleição do Marcos Braz ao cargo de vereador no Rio de Janeiro. Então, por isso que algumas organizadas não vão criticar o Marcos Braz, né? Não vão mandar o Braz tomar um suco de caju, enfim, proferir outros xingamentos. Essas organizadas não vão fazer isso. Esquece. Então, e agora é o seguinte, né? O próximo jogo, no caso o jogo de volta, será na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, lá no estádio Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol, lá em Montevidéu, no Uruguai, jogo de volta das quartas de final. O Peñarol vai para as semifinais da Libertadores se, obviamente, vencer de novo, ou então se empatar. O Flamengo, para conseguir a classificação no tempo normal, precisará vencer por, no mínimo, 2 gols de diferença. Se o Flamengo vencer por 1 gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. E aí, o Tite, na coletiva, disse que o Flamengo vai marcar gols no jogo da volta e que o torcedor do Flamengo poderia cobrar o Tite. Então, você, torcedor do Flamengo, então, se o Flamengo não marcar gol, então você pode cobrar do Tite, tá? O que vai ter de gente que vai... o que o Tite vai ter que pagar, então, hein, meus amigos? Nossa, que isso, tá maluco. Porque vai ser complicado o negócio, viu? E aí o Tite depois, nessa mesma coletiva também disse o óbvio, né? Que para se manter no cargo tem que ganhar títulos importantes, sem dúvida nenhuma. Mas acho que não sei se só títulos importantes são suficientes para manter um treinador no cargo, né? A gente teve aí um exemplo do Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 2022 e não foi mantido no cargo para o ano seguinte. Pois é, então no Flamengo não basta só ganhar título. Flamengo você tem que jogar muito bem. A torcida cobra de uma forma incessante que o time jogue bem, né? É até contrário com o discurso que eu tenho em relação à Libertadores, que na Libertadores não importa se você jogar bem ou jogar mal. Se você vencer um jogo na Libertadores, é isso que importa. Só que o torcedor do Flamengo não tem essa mentalidade. Só que uma coisa o Flamengo, com o time que tem, com o elenco que tem, era para estar rendendo melhor. Com o Tite treinando o time já há quase um ano. E eu, particularmente, eu não vou usar as lesões como uma muleta, digamos assim, para justificar o baixo rendimento. Não, porque assim, o Flamengo tem jogadores de qualidade e o Flamengo, na minha visão, tem um time melhor que o Peñarol. Só que o futebol tem dessas. No futebol, uma equipe que tecnicamente pode ser pior, mas se for melhor organizada, pode vencer o jogo. E foi o que aconteceu com o Peñarol, que foi muito bem organizado, que com a sua proposta de jogo fez uma partida perfeita e largou na frente nestas quartas de final da Libertadores da América. Então, já falei, né? O próximo jogo vai ser na quinta-feira, no caso, o jogo de volta, né? Antes, o Flamengo vai voltar a campo neste domingo, 6h30 da noite, no horário de Brasília, vai enfrentar o Grêmio lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. E é bem possível que o Tite poupe
sei lá, alguns jogadores ou muitos jogadores desse time titular, desse time que entrou em campo nesta quinta-feira no Maracanã. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser o Flamengo, não só para esse domingo, mas principalmente para quinta-feira. Ah, e um último detalhe. O Flamengo, para se classificar para a semifinal, ele precisará fazer algo que não consegue há quase 2 anos, que é vencer fora de casa na Libertadores. A última vitória do Flamengo fora de casa na Libertadores foi em 2022. Pois é. E, então, no caso, ele venceu na semifinal contra o Vélez Sarsfield da Argentina e ganhou a final, né? A final que é em campo neutro, mas foi lá em Guayaquil, no Equador, derrotou o Atlético Paranaense na decisão, foi campeão da Libertadores em 2022. E aí, em 2023, o Flamengo não ganhou um jogo sequer fora de casa, e neste ano de 2024, a mesma coisa. Então, precisará quebrar esse longo jejum, de vitórias fora de casa, e tem que vencer por no mínimo 2 gols de diferença no tempo normal para conseguir avançar às semifinais da Libertadores. E quem avançar vai enfrentar na semifinal ou o Botafogo ou o São Paulo. Bem, então termino aqui mais um vídeo no meu canal no YouTube. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo, ative o sininho das notificações também, tá? Em breve volto com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.